Olá, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, ok? Hoje eu vou trazer até vocês uma palavra sobre guerra espiritual. Tá? Vamos orar? Uma oração de proteção, certo? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua proteção, pela Tua graça sendo derramada na nossa vida todos os dias. Peço que perdoe os nossos pecados cometidos contra Ti, contra toda a Tua criação, Pai. Peço que os Teus anjos estejam acampados ao redor da nossa casa, da nossa família, dos nossos familiares, amigos, parentes. Que o Senhor possa, Pai, proteger-nos, Deus, nessa palavra, nesse momento, nos livrando de toda retaliação, de toda seta do inimigo, Senhor. Conforme a Tua palavra diz, em Salmos 34:7, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Pai, declaramos também agora a Tua palavra em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra Ti não prosperará. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Nos proteja, Senhor. Amém. Amigos, vamos falar sobre guerra espiritual. Não se engane, tá? Não se engane. Nós estamos em guerra, certo? A nossa guerra, o problema dessa guerra é que muitos não sabem dela. Muitos não sabem que ela existe e o que ela faz com você no seu dia a dia. Quando você não está preparado para uma guerra, o que você acha que pode acontecer? Se hoje o seu país estivesse declarando guerra com outro país, ou outro país estivesse declarando contra o seu guerra, e você não ficasse sabendo disso, o que poderia acontecer? Poderia ter um ataque e você não está esperando ele. Você poderia ter a sua casa destruída, você poderia ser morto nessa guerra e não estaria esperando. Por quê? Porque você não sabia da guerra, da existência dessa guerra. Então, amados, na verdade, essa guerra espiritual já tem ferido muitos de vocês. Vocês não sabem de onde vêm essas feridas, vocês não sabem de onde vem a dor que vocês estão sofrendo. Mas ela existe devido a uma guerra espiritual. A Bíblia diz em Efésios, deixa eu só abrir aqui para falar certinho para vocês. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra, meu irmão, ele não é contra o seu vizinho, ela não é contra a sua esposa, não é contra seu marido, meu irmão, não é contra o chefe de vocês. A sua guerra, ela é contra principados e potestades, ela é contra Satanás e seus demônios. E saiba, essa guerra existe. Ela acontece, está sendo travada. Você sabendo ou não, ela continua sendo travada. Passando a ter discernimento dessa verdade, o que você vai fazer? O que você vai fazer de diferente? Você vai se defender? Vou pegar então e vou me defender agora. Porque próprio Efésios, continuando na palavra de Efésios, no capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. Então eu vou pegar o escudo e vou me defender? Não, meu amigo. Você pode sim se defender e devemos sim saber nos defender. Mas nós temos um papel quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós somos também chamados. Nós somos chamados para evangelizar, para levar a palavra de Deus adiante. E quando fazemos isso, nós estamos entrando nessa guerra espiritual. Nós estamos atacando o reino das trevas. E Jesus não vai te deixar na mão. Ele está com você, do seu lado, para atacar o reino das trevas. O que resta a Satanás nessa guerra? O que resta a ele? Resta a ele impedir a sua salvação, resta a ele te fazer pecar mais. É isso que resta a Satanás. É esse o objetivo de Satanás. E não se engane, meu irmão. Vocês que já aceitaram Jesus, vocês que já foram libertos pelo sangue de Cristo na cruz, não se enganem.
Vocês são alvos de Satanás. Vocês são mais alvos de Satanás do que quem não conhece a palavra de Deus, de quem ainda não aceitou o Senhor Jesus na vida deles. Sabe por quê? Porque esses, na ignorância deles, já estão sendo manipulados por Satanás. Eles já estão onde Satanás quer que eles estejam. Agora você não. Você aceitou a salvação. Você aceitou o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. Mas não se engane, meus amigos. Vocês assim aceitaram Cristo. Vocês deram um passo de fé. Agora, preparem-se para a guerra espiritual. Não é para vocês terem medo, porque o medo vem do inimigo. Porque Jesus Cristo já declarou vitória na vida de vocês. Então não tenham medo dessa guerra. Não tenham medo. Se preparem para contra-atacar aquilo que o inimigo tem feito na sua vida. Prepare-se para resgatar aquelas pessoas que estão perdidas. Aquelas pessoas que estão perdidas no próprio caminho delas. E ajude-as a trazer para o caminho de Jesus. Para o caminho que leva à verdade, que leva à vitória, que leva à salvação. Então prepare-se. Vamos formar uma unidade de resgate para Jesus. Vamos resgatar essas pessoas que estão perdidas. Como? Se preparando para a batalha, se preparando para essa guerra espiritual. Existem brechas que o inimigo usa para nos atacar. Cristãos, principalmente. Que brechas são essas? Quando pecamos, nós damos legalidade para o inimigo agir. Nós damos abertura, nós damos espaço para que aqueles que estão nos rodeando possam entrar e fazer uma bagunça na nossa vida. Vamos dar um exemplo? Imagine que vocês vocês estão agora em casa e de repente vem uma ventania, onde eu morava, minha avó falava muito de chuva de poeira, que é um vento que traz poeira, sujeira para dentro de casa. Suas portas estão abertas, suas janelas estão abertas. E aí? Basta ir lá fechar a porta? Basta ir lá fechar a janela? Quando você faz isso, no mundo espiritual, fechar a porta, fechando as brechas, você está se arrependendo do pecado cometido. Sim, você está se arrependendo desse pecado. Mas ficou uma sujeira. Existe uma sujeira que ficou lá. Não basta fechar a porta e pronto, está tudo bem, está tudo correto. Ótimo, isso é uma parte muito importante do processo, porque você reconheceu que pecou, que você errou, e a sujeira e você está fechando a brecha quando você reconhece isso. Porém, meu irmão, existe um processo de limpeza espiritual. Porque nesse processo de abrir uma porta, de abrir uma brecha, o inimigo pode ter se alojado dentro de você. Parece coisas de cinema? Parece coisas de outro mundo? Não é não. Esse processo, que é a limpeza interior, que é essa limpeza espiritual, chama-se libertação. Apesar de muitos não acreditarem nela, ela existe e deve ser feita. Porque às vezes você pensa o seguinte: fechei a brecha, não estou mais em pecado, não estou pecando. Mas em alguns casos, parece que você sente uma pressão, uma opressão para fazer algo de errado, para pecar novamente naquele mesmo lugar que você pecou antes. Isso, meus amados, meus irmãos, é o inimigo falando no seu ouvido, te orientando. Faz isso, depois você pede perdão de novo para Deus. Faz isso, depois você é liberto, porque você basta pedir perdão. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus não quer você pecando. O pecado na vida de um cristão é um tropeço, algo que acontece e é simplesmente um erro puro e simples, que logo em seguida você se arrepende, pede perdão diretamente e pronto, você está liberto novamente. Mas olha só, é um tropeço. Agora tem gente que quer viver tropeçando, quer viver mais no chão, se arrastando do que em pé. E depois tá achando que vai pedir perdão a Deus somente. Deus me perdoe e vai dar tudo certo. Você tem que passar por uma libertação. Você está sendo oprimido pelo inimigo. Existe uma dificuldade muito grande
das pessoas acreditarem na existência de demônios. E o que eles podem fazer com você. Esse assunto não é falado na grande maioria das igrejas. Infelizmente, ele não é falado na grande maioria das igrejas. As igrejas hoje elas têm buscado maneiras e formas de agradar os membros, aos visitantes, trazendo palavras de motivação apenas, trazendo um louvor bem afiado, músicas boas de se ouvir, de se cantar, de bater palmas. Mas e a verdade? E a verdade da palavra de Deus? E a palavra de Deus na Bíblia? João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, escutem a verdade. Existem palavras muito positivas sendo pregadas em igrejas? Sim, existem. E elas podem ser muito boas para vocês. Só que, repare, se vocês são daqueles como eu já fui em algumas igrejas, e na hora que estava lá, mexeu muito comigo, me emocionei, fiquei feliz da vida. Nossa, mudou a minha vida. Na hora que eu saio para fora da igreja, eu já fico bravo, eu já blasfemo, eu já xingo no trânsito. Reparem se com vocês não é assim que acontece. Por quê? Porque uma palavra é a palavra de Deus. Eu não estou falando que não é a palavra de Deus. Mas se ela não tiver um lugar para se enraizar dentro de você, para segurar dentro do seu coração, ela não permanece ali. Você escuta ela e ela vai embora. Por quê? Porque existe um processo de libertação pelo qual você não passou. Existe uma sujeira dentro do seu coração, dentro de você, que precisa ser limpa. O Espírito Santo de Deus não vai habitar dentro de sujeira. Pensem nisso, analisem isso. Uma guerra espiritual é coisa séria. E toda guerra traz destruição. Mas, se vocês estiverem do lado certo da batalha, vocês vão ser vencedores dela. Amém, amados? Que essa palavra possa trazer para vocês, que a verdade dessa palavra, que Jesus possa trazer no coração de vocês a possibilidade de entender isso e mudar o comportamento. Buscar um entendimento. O intuito dessa palavra é fazer vocês pensarem e analisarem uma situação que não é tão transmitida nas palavras das igrejas de hoje em dia. Amém? Vamos orar? Senhor, eu peço, Pai, a Tua graça e o Teu amor, mais uma vez sendo derramado na minha vida e na vida de cada irmão que está vendo esse vídeo agora, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, essa verdade sendo dita, que é a palavra do Senhor, possa trazer entendimento para essas pessoas. Que eles possam abrir os olhos espirituais, Pai, os ouvidos espirituais agora e entender a verdade da Tua palavra, Pai. Que o inimigo nesse momento, Deus, saiba que ele foi descoberto. Saiba que ele foi descoberto nessa guerra espiritual por esses irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. E a partir desse momento, ele não tem mais para onde ir, a não ser sair da vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Eu declaro, a Tua presença, Satanás, na vida desses irmãos não tem mais lugar. Eu declaro, demônios, saiam agora da vida de cada irmão que está assistindo esse vídeo, para não mais voltar. A limpeza espiritual começou na vida de vocês, meus irmãos. Que agora a libertação seja completa, Jesus. Venha, Deus, trazendo o entendimento a cada um deles nesse momento, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por me usar como instrumento do Senhor nesse momento, Senhor Jesus. Obrigado mesmo, Pai. Que a vida de cada um desses irmãos agora seja mudada, Deus. Que o entendimento seja outro a partir desse momento. E que eles passem a entender a vida de uma maneira diferente, Pai. Sabendo que há, sim, consequências para cada pecado que é cometido. E cada consequência dessa pode trazer a destruição de cada um deles, Senhor. Que eles possam abrir os olhos e buscar o Senhor a cada dia que passa. Na clareza da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Então, irmãos, é isso. Esse é mais um vídeo que a gente está colocando agora no ar para vocês. Se inscrevam no nosso canal. Tá? Nós vamos fazer vídeos diários
que vocês possam estar o tempo todo buscando a nossa palavra, que seja uma palavra que conforte vocês, que traga um entendimento para vocês, ok? Estamos aqui para isso, para ser instrumento de Deus na vida de cada um de vocês, amém? Se inscreva no nosso canal, dê um like aí embaixo no vídeo e que Jesus possa abençoá-los imensamente. Um abraço a todos.